Hoje eu recebi um caso de uma aluna do Venda Seguro da Fabiane sobre uma situação que aconteceu numa academia no Espírito Santo que me chamou muita atenção. Inclusive, né, eu fiz uma aula faz pouco tempo, algumas semanas, falando sobre a responsabilidade civil profissional das academias, que elas têm muito risco e a gente não tem nem noção, né? Acha que a academia é mais o RC geral, que não tem muito porquê contratar o RC profissional, mas pelo contrário. A maioria das condenações de academia estão atreladas a uma falha profissional, ali na orientação dos exercícios, do uso dos equipamentos, do que efetivamente ali pelo local, né? Pelos riscos ali de um acidente no local. Essa pessoa, ela estava fazendo exercício numa academia de treino funcional, né, no Espírito Santo, e na hora que ela estava em cima de uma caixa que fazia parte dos exercícios, eu imagino que era aquelas caixas de madeira, né, que fica pulando e tal, ela caiu da caixa de costas e ela sofreu uma fratura na vértebra e na hora já perdeu os movimentos das pernas e reclamou que estava sentindo muitas dores. O dono da academia é médico ortopedista, prestou os primeiros socorros, né, deu todo o suporte pela matéria, né, o que está escrito na matéria, e ela foi encaminhada para o hospital, precisou fazer uma cirurgia, ficou dias na UTI, mas não resistiu e acabou vindo a óbito. Nesse caso, pela matéria, né, diz que com ela aconteceu coisas bem atípicas, enfim, né, até em relação à recuperação dela no pós-cirúrgico, ela teve algumas complicações ali cardiovasculares e tal, que não é muito comum de acontecer, né, conforme estava escrito ali. Não sei se realmente foi ali um risco ou se ela tinha condições inerentes ou foram agravados pelo acidente que aconteceu na academia. Não sei se a academia vai ser condenada, né, se a família vai processar a academia, se ela vai ser condenada a indenizar. O Conselho Regional de Educação Física já está apurando se houve alguma irregularidade, né, ali na academia, e eles podem ser processados, né? Então, mais uma vez, a importância de ter uma pólice de RC profissional. Pode ser que seja uma fatalidade, né? Faz parte do exercício pular ali na caixa, né? A pessoa tem boas condições físicas, né? Às vezes já fazia exercício há um tempão e do jeito que ela caiu, né? Que ela poderia ter caído em qualquer lugar, foi numa posição que, enfim, acabou acontecendo esse acidente que culminou aí num acidente fatal, né? Mas veja que aonde aconteceu o acidente? Na academia. Então, precisa ter uma pólice de responsabilidade civil profissional e precisa contratar a cobertura de danos materiais, de danos corporais, principalmente danos corporais que está diretamente atrelado ao risco, né? Porque se houver uma falha ali do instrutor, no acompanhamento da execução do exercício, na orientação de como utilizar os aparelhos, tudo isso ele vai ser responsabilizado e isso é uma falha profissional. Ele ou a academia ou ambos, né? Então, tanto os personagens trainer, né? Usando o plural do inglês aí, tanto o personal trainer quanto as academias, os professores de educação física, eles devem contratar a pólice na pessoa física, se eles prestam esse serviço de forma individual, e as academias devem contratar na pessoa jurídica, tá? Algumas seguradoras não têm condição específica, aliás, a maioria não tem condição de academia, você contrata no miscelâneos mesmo, né, que é a pólice geral, e aí você fica atento se tem a cobertura de dano corporal, tá? Então, infelizmente, esse caso é mais uma situação que mostra o risco, né, ao qual as academias estão sujeitos. Veja que uma morte, a condenação aí pode facilmente passar de R$ 1 milhão. Então, como é importante ter uma pólice e ter uma pólice do limite adequado, né? É o que eu sempre falo nas minhas aulas de RC quando eu falo sobre limite. Nunca contrate um limite inferior a R$ 500 mil em nenhum seguro de responsabilidade, nem no RC geral, nem no RC profissional. O ideal é contratar a partir de R$ 1 milhão. Às vezes não será possível por conta do perfil, né, da empresa ou do profissional, às vezes a seguradora não oferece acima de 500 mil, mas se houver a possibilidade de contratar a partir de R$ 1 milhão, contrate. Porque no caso de uma morte que envolve danos morais, que envolve pensionamento, que envolve uma série de condenações, né, de indenizações, então é importante ter mais de R$ 1 milhão, porque esse é o valor que pode ser atingido. Então, use esse exemplo para mostrar para as academias como é importante elas terem uma pólice de RC profissional e oriente o seu cliente na gestão de risco.